Ex-produtor também contou que foi vítima. Aí quando ele passou, ele pegou e deu um tapinha na minha bunda. Ex-segurança revelou que ele não batia bem da cabeça. E se alguém não concordasse com o que ele dizia, ele dava um jeito de se livrar da pessoa. Eita, lasqueira, fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Prestem muita atenção nessa mulher. O nome dela é Thalia Graves. Essa foto está ela segurando um processo contra o Diddy. Mas quem é Thalia Graves e como ela chegou até o P. Diddy? Muitos anos atrás, o namorado dela trabalhava na Bad Boy Records, que é a ex-gravadora do Diddy. Nessa época, ela morava no Queens, em Nova York. Já conheceu o Diddy através do namorado dela, mas teve um certo dia que o Diddy a enganou, fazendo uma ligação para ela e dizendo que o namorado dela estava no estúdio de gravação e queria que ela fosse lá. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. Prestem muita atenção no depoimento dela, porque ele fez igual ele fazia nas festas, batizando as bebidas. Aquele monstro desgraçado. Em 2000, eu morava no Queens. Eu era uma mãe no meio de um divórcio. E a minha prioridade era cuidar da família. Eu comecei a namorar um executivo da Bad Boy. Foi através do meu namorado que eu conheci o Sean Combs no Daddy's House Studio. Foi super normal. E aí, como é que você tá? Bem-vinda à família, bem-vinda a Bad Boy. E o ambiente era muito divertido, era muito pra cima. Naquela época, o P. Diddy era brincalhão e fazia pegadinhas, mas agora pensando, eu acho que ele fazia comentários que, pensando bem, isso era um meio tipo, isso é bem estranho. Não deixa ela sozinha aqui. Você tem uma garota bonita, ela é uma gracinha. E agora, relembrando, é como se ele estivesse se preparando para a matança. E então, o que aconteceu em 2001 mudou toda a minha vida. Eu estava em casa, no Queens, e recebi uma ligação de uma pessoa da Bad Boy Studios. O Puff Daddy quer falar com você porque o seu namorado tá fazendo besteira no trabalho outra vez. Não era nada estranho ele querer falar comigo, porque a gente teve conversas sobre os problemas dele no trabalho. Antes desse dia, coisas que aconteciam no estúdio. Um pouco depois, mais tarde, um escalê de vinho me encostou e o Puff estava sentado atrás. Então eu entrei, sentei e ele falou, e aí, você quer beber alguma coisa? E eu disse, claro, o que você tem? E ele estava bebendo alguma coisa num copo vermelho. E me deu um copo transparente. Um copo qualquer, com um pouquinho de vinho. Quando a gente chegou no Daddy's House Studios, eu comecei a me sentir um pouco tonta, a cabeça leve. Aí eu fiquei fazendo assim no meu rosto porque ele estava ficando meio dormente. Aí eu saí do Escalade e fiquei pensando, a gente vai pro estúdio e o meu namorado vai estar lá. Mas dessa vez, a gente seguiu pelo corredor até uma porta e uma sala onde eu nunca tinha ido. Eu me sentei num sofá escuro e o Puff sentou no sofá comigo. E eu não tenho certeza de quanto tempo eu fiquei sentada ali. E eu comecei a me sentir muito mais confusa. E eu comecei a chorar. E a próxima coisa que eu me lembro é que eu fui jogada numa mesa de sinuca. Eu estava nua na mesa de sinuca. Minhas mãos estavam amarradas atrás das minhas costas. E eu fiquei tentando fazer isso aqui para tentar descobrir o que estava me amarrando. E pareciam sacos plásticos. O Puff estava encostado no bar e ele estava nu. Tinha um pote no bar e ele começou a passar alguma coisa nas partes íntimas dele. E eu senti o cheiro, cheirava mentol. E ele estava espalhando. E
estava acontecendo. E o Puff veio por trás de mim. E foi direto no meu ânus. E eu acabei vomitando na mesa de sinuca. E gritando. E eu não tenho certeza se tinha algum som saindo da minha boca enquanto eu gritava, mas eu podia sentir a queimação no ânus. E eu fiquei tentando chutar ele, só que eu sou baixinha e os meus pés nem tocavam no chão. Eu tentava chutar ele e tentava me segurar na mesa ao mesmo tempo. Em algum momento, o Puff parou, voltou pro bar. Ele se limpou e eu tava olhando pra ele assim, ainda amarrada, e tentando ver tudo que dava e tentando me concentrar, porque na verdade estava tudo muito borrado. Então ele voltou e me penetrou na vagina. E ele disse alguma coisa, eu não tenho certeza do que ele disse, ou mesmo se ele estava falando comigo. Então, quando eu dei por mim, eu estava de volta no sofá. E o meu corpo ia me mover. Eu estava com medo. E não só pela minha vida, eu estava com medo que os meus pais descobrissem. Porque, sabe, eu não queria envergonhar eles e eu não queria passar vergonha. Eu não quis ir para a polícia, porque eu estava no meio de uma batalha pela custódia dos meus filhos e um divórcio. E eu não queria que nada atrapalhasse esse processo. Ele ficou tentando me convencer a entrar no hospital, mas eu só queria ir para minha casa. Fiquei sentada no chuveiro por 1 hora, tentando esfregar o máximo que dava para tentar apagar tudo aquilo. E eu fiquei na cama, me escondendo dos meus pais por 3 dias, dentro da mesma casa, porque eu ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. Não parecia real. Então vieram as perguntas. Por que eu? Era pra gente ficar de boa? Era pra gente ser amigo? Era pra gente... Sabe, ele me conhecia. Tudo isso passava pela minha cabeça enquanto eu estava me escondendo. Logo depois disso, eu recebi uma ligação. E era o Puff. Eu estava apavorada. E ele disse, escuta, é melhor ficar de boca fechada. E aí ele desligou o telefone. O Puff tem um jeito de descobrir as coisas e fazer elas acontecerem. E eu precisava sair de Nova York. E eu acabei sumindo por alguns anos. Eu estava destruída, mantendo a sanidade por um fio. Tentando lidar com o estupro e a agressão. Tentando criar um filho. Estava com depressão. Tentando lutar todos os dias para me manter viva. Porque naquele momento eu não tinha nenhum motivo. Eu não tinha nada. Nada para me dizer, tudo bem, você tem uma manhã para viver, sabe? Então... Todo dia é uma batalha. Todo dia é uma luta para tentar me impedir de me matar. Ou de fazer alguma coisa estúpida. Ainda hoje eu tô tentando lidar e tentando superar isso. Porque em novembro de 2023, o meu namorado me disse que o meu ataque tinha sido gravado. Ele gravou. Um caso parecido americano, chamado Rodney, conhecido como Lil Rod. O que acontece? Ele trabalhou com o Diddy e chegou a fazer um álbum para o Diddy. Só que ele afirma que não recebeu nenhum centavo desse trabalho dele. Muita atenção nessa notícia. O produtor Rodney Lil Rod Jones adiciona Cuba Gooding Jr. ao processo de Diddy por agressão
e afirmou: preste muita atenção. Cuba Gooding Jr. começou a tocar, a palpar e a acariciar as pernas do Sr. Jones, a parte interna superior das coxas perto da virilha, parte inferior das costas, das nádegas e os ombros, alega o processo de Jones. Muita gente não sabe, mas o ator Cuba Gooding Jr., que é um ator de Hollywood, fez vários filmes e é amigo do P. Diddy. O próprio Rodney contou detalhes, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o caso dele é meio estranho, porque quando aconteceu a primeira vez, tudo bem, poderia ter sido forçado, mas ele continuou trabalhando com o Diddy mesmo assim. Mas preste atenção nos detalhes e tire você mesmo a sua conclusão. Quando eu comecei a trabalhar com o Puff, eu estava muito animado. Para mim, eu já tinha vencido só de estar sentado numa sala com ele. Melhor do que aquilo, impossível. Mas sabendo de tudo o que eu sei agora, eu nunca trabalharia para ele. O meu nome é Rodney Jones Jr., também conhecido como Lil Rod. Eu produzi o The Love Album of the Grid por Sean Combs. Trabalhando com o Puff, eu nunca sabia com quem eu estava lidando. Tinha dias que ele chegava e era um dos caras mais maneiros. Em outros dias ele chegava e era um escroto. Teve uma vez que ele me perguntou quanto eu ia cobrar para trabalhar no álbum dele. E antes de eu responder, ele veio pra cima de mim, meteu o dedo na minha cara e falou: aí, você não vai cobrar nada. Eu sou o Puff Daddy. E eu vou arrebentar sua cara. Eu vou falar uma coisa. Eu nunca fui pago pela produção daquele álbum. Nada até hoje. Roger Bonds, que trabalhou com o Diddy do ano de 2003 até o ano de 2012, ou seja, ele ficou muitos anos com o Diddy, tem várias histórias loucas, porque ele o acompanhava para todos os lados. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes que ele contou, porque ele afirma que o Diddy gostava de confusão, já que ele tinha dinheiro, ele achava que podia tudo e queria até subornar as pessoas, ou seja, ele chegava a provocar as pessoas para ter uma briga para depois subornar todas elas. Acho que você tem um problema. Ele olhou pra mim e disse: eu não tenho problema porra nenhuma. Às vezes eu só tenho que deixar claro pra essas bundas quem é que manda. De 2006 a 2012, ninguém passou mais tempo com o Puff do que eu. Eu era o guarda-costas diário dele. Significou muito pra mim ficar com o Diddy por eu ser quem era e pelo que eu tinha passado. Eu fiquei preso por um tempo. Por isso, pra mim, era um avanço. Uma das razões pelas quais eu topei ficar com o Puff foi porque ele era um cara mais velho. Eu senti que... A força aí. Se você quiser uma outra parte sobre esse caso do Diddy, deixe nos comentários, escreve aqui, ó. Eu estou gostando, faz a próxima. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Buenas!